A rua estava em Nova York, voltou para Buenos Aires e encheu, mas tremendamente. Aí ele chegou, ainda colocou que essas obras custariam 420 milhões de dólares e que ele estava disposto a uma consulta popular para ver se a população queria aumentar imposto para pagar a obra. Então, aí deu um bolo, né? Todo mundo disse que o dinheiro já é suficiente, que a prefeitura não precisa mais de dinheiro, tem que pegar melhor o dinheiro, isso é discussão. Mas o custo da cidade é um custo muito grande. Você vê problema de menino de rua ou homeless, pessoas que vivem na rua, né? Sim. Em Nova York, 25% são recursos da prefeitura, 25% do Estado e 50% da União. E quem faz a ação é o município. Essa integração, nós temos que fazer uma reforma tributária e uma definição de competências corretas na reforma constitucional. Porque não é possível você manter... Quais são as obrigações do Estado? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se você quais são as obrigações do Estado, você não sabe. Deixa nesse final de bloco, primeiro bloco, vamos continuar, eu quero perguntar ao senhor, se o senhor considera cumpridos os compromissos de campanha? Não, eu acho que a campanha vai se cumprir ao longo do governo, mas esse ano, o que eu me comprometi. Eu comprometi com o Rio Cidade 2. Então nós estamos fazendo todos os projetos do Rio Cidade. Me comprometi com a continuidade da linha amarela, inaugurei a linha amarela. Me comprometi a aumentar o salário dos professores para R$500, aumentei para R$500. Me comprometi a aumentar em 10% o funcionalismo, aumentando em 10%. Me comprometi em levar adiante o HSST, aquele trem da Baixa. Estamos fazendo o EIA-RIMA. Me comprometi na duplicação da linha mais. Estamos fazendo o EIA-RIMA, já acabando. Todos os projetos, todas as ações e continuamos todas as obras começadas no governo César Maia. E vamos terminar agora umas 4 que estão faltando. Então não deixamos... minha proposta de governo foi um governo de continuidade, de você continuar o que se estava fazendo. Então ela está seguindo. Temos o projeto Rio Mar, que vai trabalhar desde o aeroporto Santos Dumont até o final do Leblon, transformando essa orla em nenhum defeito. Agora já começamos a obra da Praia do Flamengo, mês que vem, na parte interna. Vamos iluminar aterro, restaurar aterro, deixar isso com 800 guardas municipais, transformando o que tem de mais rico o Rio de Janeiro. Que é essa orla marítima, onde se vai gerar emprego, ação, onde o turista vem. Então isso é muito importante. A Barra com desenvolvimento imobiliário fantástico. Hoje no Rio de Janeiro tem laboratório da Glaxo inaugurando, nacional, SmithKline, consolidou aqui no Rio de Janeiro, Latasa. Nós estamos numa cidade que tem muita atração para investimento e muitos investimentos. O Rio de Janeiro hoje está seguramente com mais de R$1 bilhão em investimentos só imobiliários. Eu vou perguntar ao prefeito Luiz Paulo Conde, no segundo bloco, se os problemas afetam a imagem turística do Rio de Janeiro. O que fazer para reduzir, por exemplo, os assaltos? Existe campanha da imprensa contra o Rio, será? Eu volto com o prefeito Luiz Paulo Conde daqui a pouco, depois dos nossos enxutos comerciais. Copa do Mundo de 98. O Brasil de verde e amarelo na maior torcida do planeta. Vamos juntos rumo à França conquistar mais um título inédito na história do futebol. É dar olé e fazer a festa. Essa é a nossa seleção. Rede Manchete, a caminho do Penta. Copa do Mundo de 98. Leia em Manchete. Angélica sorri e assume. Estou pronta para um novo amor. Roberta Close lança um livro bomba, sua autobiografia. Em Manchete, sempre o melhor do carnaval. Os segredos do desfile das escolas do Rio e São Paulo. E o show de beleza que as mulheres darão na avenida. Grátis, encarte com as letras dos sambas enredo e tabela para acompanhar a apuração dos votos. Apoio Lux Shower Gel, um banho divertido todos os dias.
Edu Loren. Nossa homenagem à comissão de frente, de bruços e de ladinho. Aconteceu! Virou manchete. Frente a frente. Oferecimento. Novo Corsa Indy, agora com 4 portas. Gran Buffet Mediterrâneo, só no Rubaiá, da Alameda Santos. Coca-Cola Light e Kaiser apresentam Carnaval no Palace. O paraíso é aqui. O melhor de São Paulo com muita gente bonita e de altíssimo astral. Carnaval no Palace. Pecado você vai cometer se deixar de curtir. Carnaval no Palace. O paraíso é aqui. Atenção para esta grande oportunidade. O Banco do Brasil abre inscrições para concurso público, visando o preenchimento de várias vagas para candidatos que possuam o 2º grau completo. Saiba como fazer a sua inscrição ligando agora mesmo para 0900 11 21 43. Informe-se. Ligue 0900 11 21 43. N, Empresa Nacional de Informações. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Programa Paiva Neto. Excepcionalmente, nesse domingo, às 11h30 da manhã, você vai acompanhar em alto astral o estudo do Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração, feito por Paiva Neto. Notícias da LBV no Brasil e no exterior. Mensagem de solidariedade levando ao povo educação e cultura com espiritualidade. Programa Paiva Neto. Excepcionalmente, nesse domingo, às 11h30 da manhã. E o Frente a Frente vai continuar discutindo os problemas do Rio de Janeiro. Tarefa árdua mesmo para quem é grande e forte, como o prefeito do Rio, Luiz Paulo Conde. Prefeito, muita gente acha que a imprensa exagera quando trata dos fatos negativos do Rio. O senhor acha que a imprensa faz campanha contra o Rio? Não, eu não tenho essa visão. Eu acho que a mídia em si exagera sempre, né? Ela tem esse caráter de bad news, good news, quer dizer, então, e o detalhe, ele exaltado numa primeira página, ele ganha uma relevância muito maior do que aquilo que aconteceu. Mas isso faz parte da mídia. O Rio de Janeiro, ele está com, eu disse a você, com todos os hotéis cheios, nunca tivemos um movimento turístico tão grande, né? E tem violência, teve o assalto no Corcovado, mas eu acho que isso não é suficiente explicar a violência para a queda do turismo. Porque quando houve a queda do turismo no Rio de Janeiro, houve queda do turismo em todo o Brasil. Não foi uma coisa isolada, porque hoje Salvador tem um acordo conosco que interessa a ele, um voo para em Salvador, vir no Rio de Janeiro, vai na Foz do Iguaçu, você tem um roteiro, você não pode tentar uma cidade do Rio de Janeiro, quando desce o turismo no Rio de Janeiro, desce em todo o Brasil. Você vê todos os gráficos de fluxo turístico, o Rio de Janeiro acompanhou a queda do país, que é importante. O Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem, como o presidente Fernando Henrique, é um farol. As coisas que acontecem lá, elas definem uma outra situação. Sim. Então, nós não tenhamos essa ilusão de que será possível melhorar o Brasil sem melhorar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na violência, é um problema sério. Eu acho que o problema foi grave no Corcovado, mas existem fatos isolados. Aquilo do Corcovado pode ser um fato isolado, como foi em Nova York, um sujeito que vai no Empire State Building e mata as pessoas que estavam vendo a vista em Nova York, né? Então essas coisas podem ocorrer. Eu acho que é um fato grave na medida em que eu, pedindo desculpas às pessoas que foram assaltadas, convidei no palácio, o general Cerqueira começa a me criticar porque eu fiz esse ato. Aí é grave. E achar que se eu estou indenizando turista, tem que indenizar qualquer cidadão, turista ou não. Então é uma falta de compreensão. Aquilo são meninos num intercâmbio de amizade com o Brasil. Já veio mais 90 meninos, o Gerard Bozajô, nosso secretário de Turismo, subiu no bondinho com eles, e nós vamos, esse projeto Rio Mar e Pontos Turísticos de Janeiro, nós vamos ter segurança no Rio de Janeiro, nos pontos turísticos. Pela Prefeitura, Guarda Municipal, nós fizemos um concurso para 2.000 guardas, vamos ter segurança na Glória, no Aterro do Flamengo, vamos ter segurança na Praia de Copacabana, então já temos muitos guardas municipais
pela cidade. Mas vamos aumentar para criar um conforto às pessoas que chegam ao Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor prefeito Luiz Paulo Conde. Com essas enchentes, as inundações, esses problemas todos, o carioca é ainda aquele tipo gente boa, gozador, ou passou a ser um indignado 24 horas por dia? Hoje nós vivemos um pouco a cultura da reclamação, né? Isso faz parte. Todo mundo reclama, né? Reclama que perdeu emprego. E tem o seguinte, quando há uma baixa, né, no governo federal, há uma queda no prestígio do presidente Fernando Henrique no Rio, isso afeta todo mundo, porque aumenta o desemprego, as pessoas ficam... Então a revolta ou a reclamação é uma situação geral, né? Temos a cultura do denuncismo e a cultura da reclamação. Você tem um livro de um americano muito interessante que ele fala da cultura da reclamação, essa coisa de reclamar de tudo, né? E não procurar ter uma visão racional, né? As pessoas, quando eu disse que eu ia rezar para não chover, todo mundo entrou em pânico, porque eu rezo todo dia porque eu gosto de rezar e acho importante rezar para aliviar a dor das pessoas. Quer dizer, a religião, ela entra pelo imponderável, nós não podemos... Quem é seu padroeiro, prefeito? É o São Judas Tadeu? São Judas Tadeu. São Bento também eu gosto muito. Tem ajudado? Olha, Salomão, eu acho que ajuda, porque nós temos tido chuvas no Rio, morreram algumas pessoas, não claramente pela chuva, um acidente com o cabo da Telerge, mas as encostas não estão da mesma maneira que eram antigamente. Pergunta ao senhor se César Maia já pode se considerar o próximo governador do estado. Eu acredito que sim, porque ele vai jogar no problema da violência e no problema da competência, da eficiência. E aí vai ser imbatível. Agora, que balanço o senhor faz hoje do seu governo? Eu acho, se sempre se julgar, eu vou dar uma nota 7, né? Mas eu acho que nós trabalhamos muito, demos exemplo de continuidade. Nós estamos nas pesquisas com 31% de bom e ótimos. Houve uma pesquisa do Ibope semana passada em que nos dava, se a eleição fosse hoje, eu teria ganho no primeiro turno. Seria 37-33. Em novembro era 37-43. Então houve uma queda em relação aos outros e um aumento na minha situação. E hoje saiu agora uma pesquisa do GERP, dá 31% de bom e ótimo e 26% de ruim e péssimo. Então essa situação, no Rio de Janeiro, eu ganhei com 35% dos votos. Então o meu interesse é ampliar, mas mantendo na mesma faixa que eu ganhei, porque Rio de Janeiro não é igual a outras cidades, sem demérito nenhum para as outras cidades brasileiras. Quem tiver 60% de aprovação do governo, ele já pode ser candidato a presidente da República. Porque é uma cidade politizada, tem partidos políticos, PT, PDT, não é uma cidade em que haja unanimidade. E o primeiro turno é um primeiro turno onde tem as pessoas que são Conde, votaram no Conde. No segundo turno já é plebiscito, né? Esse ou aquele, né? Eu prefiro o Conde, então eu voto no Conde. Não tem o mesmo caráter que o primeiro turno. Eu fui eleito com 35%. Sim. Eu mantendo 31, 34, 35 primeiro ano de governo, eu acho que é uma performance de aceitação. Agora, então, deixa apenas perguntar, não ofende? Nada. Apenas por um exercício de raciocínio, imaginemos que o Rio de Janeiro inteiro reze para São Judas Tadeu. O que o carioca pode esperar de bom este ano de 98? Olha, para os funcionários públicos eu dou a garantia do emprego. Então, isso já acho que é uma coisa importante, ter a garantia do emprego. A garantia é que a prefeitura continuará investindo em todos os programas sociais, aumentando o número de escolas de horário integral de 4 a 10 anos, aumentando o número de creches, trabalhando no sentido que a cidade, não a prefeitura esteja bem, mas a cidade esteja bem. Deixa eu perguntar o seguinte, eu só confessou uma vez que só queria emagrecer até chegar aos 100 quilos. Isso. Tantos problemas que o senhor está tendo, ajudaram na dieta? Não, hoje, por exemplo, eu estava em dieta. Eu fui lançar um programa de cocos, que é um programa interessante. O Rio de Janeiro consome na orla marítima 8 milhões de cocos. Produzimos 2 milhões de cocos, o resto vem de fora. Eu fui na região de Santa Cruz, tem uma colônia japonesa maravilhosa, tem uma produção agrícola que as pessoas acham que não é muito importante, porque é 3% do PIB, mas são 200 e tantos milhões de produção. Eu acho que é muito importante. E fomos lançar hoje um programa de 80 mil mudas de coco com o Sindicato Rural do município, lá com a colônia japonesa, né?
Aí eles trouxeram água de coco, um aipim frito, aí você não resiste, né? Então sai pro aipinzinho, mas a gente mantém o regime permanente. Emagrece um pouco, engorda um pouco, emagrece um pouco, engorda um pouco, mas eu espero que eu consiga nos próximos meses me adelgaçar. Prefeito Luiz Paulo Conde, para fechar o nosso papo, o senhor disse que pode ir ao Sambódromo, mas não vai a um jogo do Fluminense. Medo de vai ou de ser chamado de pé frio? Não, o Fluminense, quer dizer, eu até estou gostando do Fluminense com o Edinho, né? Ele deu azar que ele poderia estar na final de São Paulo. Uns 2 jogos que ele empatou, ele poderia ter ganho. E a final de campeonato, quer dizer, tinha a final do Campeonato Brasileiro. Você pensa 2 vezes, porque sempre um risco. A vaia faz parte do jogo político, né? Você também deve evitar as vaias. Mas o Sambódromo eu vou botar os 3 dias lá, sábado, domingo e segunda. Prefeito Luiz Paulo Conde, muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer pelo Rio de Janeiro e rezar também. Tá certo, tem que rezar sempre. Valeu o papo com o prefeito Luiz Paulo Conde. Vamos ter outras. Por que o árbitro Márcio Rezende de Freitas foi escolhido como o único brasileiro para apitar na Copa da França? O que o nosso melhor juiz pensa sobre as denúncias de corrupção na comissão de arbitragem da CBF? Daqui a instantes, depois dos nossos honestíssimos comerciais. Chevrolet Blazer, agora também com um novo motor 4.3 V6. Blazer, dê rodas à sua imaginação. Aeroporto, Guarulhos. Que companhia? Não seria Congonhas? Guarulhos. Está escrito aqui, ó. Quando tiver JJ, Guarulhos, KK Congonhas. Ah, tá em Guarulhos, então vamos. Mas sem voar, hein? Ok. TAM em Guarulhos com tarifa Light 30% mais leve e com o serviço que você já conhece. Aeroporto, vou pela TAM. Congonhas ou Guarulhos, minha senhora? TAM, um estilo de guarda. É hora de liberar as fantasias. Baile Vermelho e Preto, direto do Scala, ao vivo. O carnaval ferve e acontece. Baile Vermelho e Preto, nesta sexta, 1h15 da madrugada. Atenção! Estão abertas inscrições para o concurso público da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. São várias vagas para diversos cargos e todos os níveis de escolaridade, desde o 1º grau incompleto até o nível superior. Não perca esta oportunidade. Saiba como fazer as inscrições ligando para 0900 11 21 44. Informe-se, ligue 0900 11 21 44. N, Empresa Nacional de Informações. Imagine que você acaba de chegar numa terra estranha, onde ninguém fala a sua língua e ninguém te entende. Imagine ainda você de mão em mão, fazendo coisas esquisitas, até chegar num lugar muito barulhento, longe da única pessoa que você conhece. Mãe e filho juntos, mesmo depois do parto. Alojamento conjunto. A vida começa melhor assim. Veja no Manchete Verdade. Termina mal um trote na Universidade de São Paulo. Calouros são obrigados a beber grande quantidade de cachaça e vão parar no hospital. Está provado, cantar e dançar na hora do trabalho ajuda a produção. E você vai ver também o milagre da natureza em 2 cantos do mundo. Não perca no Manchete Verdade, logo depois do Frente a Frente. Até lá! E o que o nosso melhor árbitro de futebol qualifica a seleção brasileira? E o que ele acha das denúncias de corrupção na comissão de arbitragem da CBF, Confederação Brasileira de Futebol? Frente a frente comigo, no estúdio Manchete em São Paulo, Márcio Rezende de Freitas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Salomão. Prazer estar com você. Vamos apitar bem a nossa entrevista.
Se Deus quiser, vamos ver, sem cartões. Tem que ser cartões. Ô, Márcio, antes de falar de apito, vamos falar de bola. Ou melhor, da falta de bola. Você acha que a nossa seleção, foi um fracasso na Copa Ouro? Pelo nível do torneio, indubitavelmente o Brasil tinha que ir e ganhar do torneio. Isso é igual, como diz lá em Timóteo na minha terra, brigar com bêbado, né? Você brigou com bêbado, você perdeu, perder de bêbado. Agora, bêbado você sempre tem que ganhar a briga. Eu quero crer que houve um problema de avaliação, né? A seleção não precisava, num momento como este, participar de um torneio. Era preferível que estivesse treinando ou buscando alguns outros meios para participar efetivamente de jogos que venham a somar alguma coisa. E realmente o Brasil não pode ser terceiro lugar numa competição de Centro-América, América do Sul. Agora, você acredita que realmente os zagalos estavam precisando de um auxiliar técnico para comandar a seleção? Sim, é necessário, né, pessoas com ideias novas, para trocar realmente, né, criar uma empatia maior ali, porque uma pessoa só comandando, no meu modo de entender, é complicado. Então você tem que ter algum ideário novo, um sistema novo, alguma coisa que vá mudar, porque chega também de ficar jogando pelo resultado. Vamos ver se a gente joga um futebol mais plástico, mais bonito, mais vistoso de se ver, porque o brasileiro não aguenta mais ficar jogando pelo resultado. Eu já falo já da sua convocação pela FIFA para você apitar na França. Mas o que você diz sobre as denúncias de corrupção na comissão de arbitragem da CBF? É a primeira pessoa que me faz a pergunta com propriedade, porque sempre falam de escândalo na arbitragem. Não houve escândalo na arbitragem, né? Houve um escândalo do dirigente maior da comissão de árbitros daquela época com dirigentes de futebol, né? O problema do 1-0-0 e aquelas coisas todas que rolaram. E foi bom, porque mostrou que a arbitragem não tem mácula, não tem nódoa, né? Nós sobrevivemos ao desastre aí, sem problema algum. A arbitragem vem cumprindo com seu papel e as pessoas que foram consideradas culpadas foram alijadas do processo. Mas sabe, Márcio, eu fico olhando para você e sem nenhuma dúvida danada, assim, como é que é sobreviver numa atividade cercada de suspeitas e de corrupção? É um problema típico de um país, né, do Brasil, que é em todos os segmentos, né, a arbitragem. Mas é bom, porque eu, por exemplo, tive um problema em 95, na decisão de Brasileiro. Esmiuçaram a minha vida, né, devassaram a minha vida e viram que não tem nada. Né, uma vida tranquila, aberta, cristalina, transparente. E é bom, né? Acho que tem um ditado que diz que todos nós temos que ter a nossa guerra, né? A minha guerra foi em 95 e, graças a Deus, aprendi muito com ela. Foi uma provação muito grande e a gente saiu ileso, sem problema, como vai continuar sendo. Também vamos tocar nessa aprovação que você teve em 95. Mas, Márcio, a entrada de Armando Marques na comissão de arbitragem é uma garantia de lisura? Indubitavelmente. O Armando cometeu os erros dele como árbitro, como todo árbitro comete. Nós somos seres humanos, somos falíveis, né? É humanamente impossível você, dois olhos humanos, competirem com 32, 40 câmeras, é óbvio, né? Mas o Armando, pelo menos, ele tem aquela coisa de... Ele não depende daquilo, né? Ele está ali para prestar um serviço com lisura, com idoneidade, com sobriedade, e é o que ele vem fazendo, e revelando novos e bons astros para o Brasil. Isso é muito importante. Agora, Márcio, sem modéstia agora, hein? Por que você foi escolhido pela FIFA para apitar na Copa da França? Desaguar de um trabalho que começou desde 94, quando eu estive como árbitro suplente em Dallas, na Copa dos Estados Unidos. Viemos fazendo esse trabalho, eu quebrei um recorde mundial agora, nestas eliminatórias para a França em 98, apitei 8 partidas das eliminatórias e, graças a Deus, sem um problema. E quando não dá problema, você não aparece nem na televisão. Não tem problema, meu. Aí ninguém fala nada. É o melhor árbitro. É o melhor, não tem problema, mas se desse um probleminha, tinha certeza que daria algum... não desaguaria como desaguou nisso aí. Então, a nossa avaliação ela foi muito boa, né, pelos membros da FIFA que fizeram a nossa avaliação e desaguou efetivamente nessa nossa indicação. Agora, Márcio, como é que você soube do resultado da FIFA? Eu tenho a impressão que você estava ali, você já viu na internet, ligado no... Hein? A ansiedade era enorme, né? Eu brincava com minha mulher que chegava 31 de dezembro de 98, mas não chegava o fatídico dia 2 de fevereiro de 98. E todo dia na internet, pesquisando, olhando, né? E quando saiu eu não estava na internet pesquisando, fiquei sabendo por outro. Foi até interessante. E aí foi um momento de rara felicidade realmente na minha vida. É a realização de um sonho efetivo e a gente só pede a Deus que nos dê saúde para chegar lá em junho e julho, né, para fazer a Copa do Mundo. Você sente que a arbitragem brasileira tem aumentado o seu prestígio no exterior? Sem dúvida, né? O próprio Platini deu uma declaração agora que os árbitros brasileiros, a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. E a gente vê isso lá fora, a respeitabilidade que existe para com a arbitragem brasileira. Já visto a gente já ter 2 árbitros, né, brasileiros que fizeram finais de Copa do Mundo, e o Reit, que não fez a da Itália por
consequência, né? Porque foi eleito nesta mesma Copa na Itália o melhor árbitro do mundo. Eu vou perguntar ao Márcio Rezende de Freitas quando é que ele vai deixar o apito e entrar na política, depois dos nossos vitoriosos comerciais. Eu sou anunciado e vim anunciar. O reino de Zebedeu não vai mais se acabar. Severina, usando o talento de atriz para entrar em Jatobá. Parece que a mulher anunciada que vai trazer Dom Sebastião para Zebedeu está aí. Mandacaru, amor e ódio no sertão. Amanhã, depois do Jornal da Manchete. Ligue já para 011-1406 e peça seu 60s USA. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Não esqueça de perguntar pela oferta especial ou como adquirir outros produtos por um preço reduzido. Se você não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Ligue já para 011-1406. Frente a frente. Oferecimento. Novo Corsa Indy, agora com 4 portas. Gran Buffet Mediterrâneo, só no Rubaiá, da Alameda Santos. Coca-Cola Light e Kaiser apresentam Carnaval no Palace e o paraíso é aqui. O melhor de São Paulo com muita gente bonita e de altíssimo astral. Carnaval no Palace. Pecado você vai cometer se deixar de curtir. Carnaval no Palace e o paraíso é aqui. Os bons tempos estão de volta. De São Paulo para o Rio de Janeiro, a bordo do Trem de Prata. Embarque com pontualidade e segurança em plataformas exclusivas para suas viagens de turismo ou negócios entre as 2 principais cidades do país. American Bar com vídeo e jogos, restaurante internacional, delicioso jantar e café da manhã incluídos na passagem. Cabines confortáveis, todas com banheiro. O Trem de Prata espera por você. Rede Manchete, você em primeiro lugar. E eu continuo com o Márcio Rezende de Freitas, juiz escolhido pela FIFA para apitar na Copa da França. Mas, Márcio, antes de qualquer coisa, eu sei que você é filiado ao PPS, que é o ex-partido comunista. Partidão. Porque é o partidão, o velho partidão. Você pretende deixar o apito de lado e entrar na política?
Nós temos um projeto, como eu te disse, o ápice da carreira do árbitro é a Copa do Mundo. Já que a gente conseguiu chegar nessa Copa do Mundo, dependendo da nossa performance nesta Copa do Mundo, né, que nós vamos participar, a gente vai estudar alguma coisa nesse sentido. Eu já tenho alguns projetos, inclusive com meninos carentes de rua em Belo Horizonte, criando escolas de arbitragem, que o menino sempre quer jogar futebol. E a gente, o apelo, né, foi muito grande, e a participação também da meninada. Então já estamos criando isso em Belo Horizonte, né? E vamos ver, né? Vamos esperar a Copa do Mundo e depois disso a gente define com certeza. Vamos voltar ao futebol um pouco. Por que você estava me dizendo isso no corredor a caminho aqui do estúdio, você é contra o uso de câmeras de TV para auxiliar o árbitro no campo? Porque o computador é burro. Explica. Inteligente é quem opera o computador, né? Eu vejo meu filho em casa, ele faz a bola que passou dentro do gol passar fora, a bola que passou fora passar dentro, né? Então isso é complicado, o problema da imagem, ele é complicado. Você vai botar, não sei qual seria a ideologia desse pessoal que quer colocar essa parafernália tecnológica na arbitragem. Vamos supor que a gente fosse uma cabine com um aparelho ali. Aí você bota dirigente, os renomados que nós temos aí, alguns, né? Eu não sei mais quem para discutir, aí vai se discutir o mesmo lance, como a gente vê nos programas da noite após as partidas. Se discute lá 1 hora e 15 e não se chega a um consenso. Imagina o torcedor, estádio com 80 mil pessoas, e o torcedor esperando essa discussão tecnológica e o jogo parado. O torcedor vai embora, não vai inventar nunca isso, não tem jeito. Você também é contra a profissionalização do árbitro de futebol, por quê? Eu tenho um medo disso, um medo tremendo, porque no meu modo de entender, a arbitragem ela poderia ser algo como um profissional liberal, mas o árbitro vivendo, como sempre foi, da sua profissão cá fora. Porque a arbitragem, no meu modo de entender, tem que continuar como uma atividade. Porque me dá medo o seguinte, o árbitro começar a apitar, e todo segmento tem os bons e os maus, infelizmente, aqui eu não vou ser corporativista nunca, e apitar na quarta para garantir a sua escala do domingo, apitar no domingo para garantir a sua escala da próxima quarta, isso me dá um medo que, sabe, é complicado. Agora, por que você diz, Márcio, que a seleção brasileira deve tomar todo cuidado com a disciplina na Copa? É alguma advertência isso? Sim, porque já há 3 ou 4 anos eu faço as palestras para as seleções brasileiras, junto com outros árbitros, óbvio, que vão disputar os campeonatos mundiais, de juniores, de juvenis, né? A própria seleção principal. A gente sempre tem estado na Granja Comari, trocando essa ideia com os jogadores. E a violência, a FIFA, até para ser bem redundante, ela vai ter uma conduta violenta contra a violência, né? O árbitro que deixar a violência em campo, que a violência prevaleça em campo, esse árbitro vai tomar cartão vermelho na Copa do Mundo, com certeza, né? Porque nós temos exemplos crassos disso aí. O próprio Van Basten, um jogador holandês, que hoje saiu do futebol novíssimo de idade, né? Vítima dos carrinhos por trás, das lesões por trás, que a gente não pode deixar. Eu pergunto a você, meu caro juiz Márcio Rezende de Freitas, quais os nossos jogadores que mais devem, vamos dizer, abrir o olho? Principalmente os jogadores de defesa e meio de campo, que são os que às vezes tem que matar a jogada no jargão popular. Nomes. E jogador, não, sem nomes, o que o Zagallo botaram na época lá jogando. Porque o jogador de defesa e o meio-campo, às vezes, no afã de matar a jogada, eles costumam matar o adversário. Então não pode confundir essas coisas. Realmente tem que jogar o fair play, né? Tem que ser vigente realmente, né? O respeito, porque são adversários, porém companheiros de profissão que estão ali. Você sente que o nosso futebol está ficando mais violento? Não, eu até sinto que está melhorando. O jogador está incorporando mais esse fair play que a gente colocou, esse jogo limpo. E isso tem, inclusive, ajudado a arbitragem dentro de campo. Nesse sentido. Agora a reclamação continua, do jogador brasileiro, que é típico dele, não tem jeito. Faz parte, faz parte da do formação contexto. dele. Agora, Márcio, eu posso falar de 95? Deve. Você reconhece que errou e prejudicou o Santos na final do Brasileiro 95 contra o Botafogo? Veja bem, apitar por televisão até a minha filha, isso. até a minha filha de 4 anos que está lá em casa, apitando pela televisão, ela não erra uma. E eu também, quando estou vendo pela televisão, acerto todas, sem problema algum. Né? Se você me perguntar, o gol do Túlio foi impedido? Foi. Né? O gol de empate do Santos, o lateral levou com a mão? Levou. Uma câmera, de 32 câmeras que estavam no estádio, só uma câmera pegou aquele lance. Uma, do gol do Santos. Né? E o outro do gol do Camanducaia, eu ainda continuo com o lance que eu tenho na minha memória gravado. Ele está na frente antes da bola sair. Aí mostrar lá que estaria 1/1000 do micro do centímetro de não sei o que antes. É complicado. Por que você disse que foi uma aprovação que você passou?
Porque eu tenho a filosofia de vida e acho que as coisas não acabam aqui, né? A gente vai viver algo além disso. E como eu tinha ganhado tudo no Brasil à época, ganhei todos os prêmios do Brasil, quer dizer, naquela época da decisão de 95, a unanimidade para o jogo era o nome do Márcio Rezende para apitar. Ninguém falava nada em contrário. E justamente no ápice da carreira, vivendo o melhor momento da minha carreira, nós tivemos uma guerra, essa guerra pessoal que nós já falamos anteriormente, né? E aquilo realmente dá uma complicada realmente, né? Mas você com os pés no chão, não abrindo mão dos seus preceitos éticos e morais, como a gente sempre fez, acho que a coisa é por aí mesmo. E Deus nos auxiliou, nos ajudou, nos iluminou, e você sai fortalecido lá na frente, com certeza. Mas essa pergunta é capital. Se é verdade que jogadores, técnicos, dirigentes, torcedores, até a imprensa, conhecem pouco as regras do futebol? Pouquíssimo. Infelizmente, pouquíssimo. E nós temos alguns doutores da lei que não sabem nem quantas regras tem no futebol, infelizmente. E o que a gente pede, a gente tem procurado fazer sempre, em Minas Gerais agora apenas um clube me procurou fazer uma palestra antes do campeonato. Quer dizer, não há interesse deles também em saber isso. Acho que o complicador maior, efetivamente, é esse. Não há um interesse. Agora, voltando ao que eu disse, né? Protestar todo mundo sabe. Às vezes, meu filho, mas você sabe o que eu marquei? Não, eu quero é protestar. Não interessa o que o senhor marcou. A crítica é fácil, a arte é difícil. Agora, você vai ter uma competição brava daqui a pouco se a ideia do Armando Marques de botar mulheres para apitar jogos valer, não é verdade? E eu espero, você é contra ou a favor? Eu sou totalmente a favor e espero que coloque mesmo, né? Foi o Edson Rezende, que é um dos membros da Comissão Nacional de Arbitragem, vai cuidar deste quadro feminino. E nós temos hoje, eu posso citar para você, a Maria Edilene de Recife, que já apitou os clássicos de Recife, Santa Cruz e Náutico, Náutico Esporte. É uma grande arte e tem competência hoje para apitar o Campeonato Nacional, inclusive. Márcio Rezende de Freitas, eu encantado com o seu papo, da melhor sorte para você nos jogos que você apitar na França. Eu quero que você sempre seja manchete quando você apitar os seus jogos. Muito obrigado, boa noite, sem demagogia aqui. Que eu apite bem, mas não apite a final. Porque para nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, é muito melhor que o Brasil seja penta. E a gente está torcendo efetivamente para isso. Que o Brasil seja manchete também. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, boa noite. Boa noite, afinal, somos milhões de Zagalos, Luxemburgos, Escolares, Nelsinhos, Edinhos, Paulo Autuores, e vamos exigir uma seleção legal. Nossa participação na Copa Ouro foi um gol contra. Vamos rezar, como pediu o prefeito Luiz Paulo Conde, e com essa reza a São Judas Tadeu trazer o caneco para o Brasil. Agora relaxe, eu vejo você amanhã. Carnaval 98, a Manchete faz escola. Desfile das escolas de samba e os grandes bailes. Transmissões ao vivo na Manchete. A seguir, Verdade.